O visitante chega na sua empresa e pode ser que seja um diretor, pode ser que seja um auditor. Mas aí, ele é estrangeiro. E aí? E ele só fala inglês. Como é que fica? Como é que você fica nessa situação? Ele começa a perguntar sobre a sua empresa, ele começa a perguntar sobre os seus processos, sobre a história, ele quer fazer e estreitar laços de relacionamento com você. Como que você reage a uma situação como essa? Bem, calma lá, porque nesse vídeo de hoje é exatamente isso que você vai aprender. Como que você sustenta uma conversa sobre a sua empresa e sobre a empresa da pessoa, desse visitante, nesse momento em inglês, certo? Quero te dizer que socialização, quando eu falo de socializing ou socialization, socialização é um dos pilares que sustentam o seu inglês em ambiente corporativo, a língua universal dos negócios, é claro. E para você que está olhando essa carreira de maneira estratégica, querendo ser promovido, você não somente tem que ser bom, você tem que parecer, você tem que ser bom sim, mas você tem que demonstrar o quão bom você é. E isso entra no pilar comunicação. A sua comunicação em inglês tem esse poder. E ali, nesse momento, você tá fazendo o quê? Você está construindo o seu networking. Receber visitante estrangeiro em inglês faz com que a sua rede de pessoas e vínculos e profissionais executivos, ela aumente. Para você que é novo por aqui, eu sou Ana Petrosino. Toda semana tem vídeo como esse que você está assistindo aqui agora, que é para você implementar, usar, colocar em prática amanhã lá no seu trabalho. E claro, o meu objetivo é fazer com que você utilize tudo isso, implemente e cresça na sua carreira, certo? Eu costumo falar o seguinte: quando você não fala inglês, existe sim uma ameaça. Existe uma ameaça muito grande ao cargo que você ocupa, à sua reputação, à sua credibilidade. E a falta de confiança em se comunicar, ela gera tudo isso. Quando você domina a língua universal dos negócios, quando você une toda a experiência profissional que você tem, toda a competência, todos os anos e qualificações, você fica imbatível, você fica imparável. E isso faz com que a sua carreira cresça, ascenda e você chegue no seu topo, independentemente de qual topo ele seja. A situação de hoje é uma que você vive, que eu tenho certeza que você que trabalha em multinacional ou em grandes empresas brasileiras, você vive com regularidade, com frequência, que é receber visitantes em inglês, especialmente num contexto de uma auditoria externa que vai chegar na sua empresa essa semana, e aí você precisa apresentar a sua planta, apresentar o seu site para esse visitante que é um auditor. Agora, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Existe uma diferença muito grande entre o inglês que é ensinado em escolas tradicionais, aplicativos, professor particular, e o método que eu ensino, que eu uso, certo? Que é focado totalmente naquilo que você vive, vê, sente, ouve dentro do seu ambiente corporativo, do seu dia a dia. O momento da recepção de um auditor, ele pode ajudar muito no processo e condução de como essa auditoria ela é feita. E eu não estou dizendo que é enganar auditor ou usar qualquer outra shortcut, qualquer outro atalho. Eu não acredito em atalho. Eu acredito que transparência e credibilidade são valores inegociáveis que qualquer profissional ele deve prezar. Só que a postura de um auditor, ela pode sim ser completamente diferente se você for muito bem recepcionado, se ele for muito bem recepcionado, com informações claras em relação à empresa, com a sua postura firme, a sua comunicação clara e principalmente quando você fala, imagina que você trabalha 20 anos na sua empresa, você tem muito conhecimento técnico e muita experiência sobre a história da empresa, sobre todas as movimentações que aconteceram ao longo dos anos. Quando você consegue demonstrar tudo isso com as suas palavras em inglês, a forma de recepção é outra, porque quem tá ali com você sente isso, ele sente a sua experiência, ele sente a sua postura, ele sente a sua firmeza, e isso sim gera auditorias para papos mais produtivos, papos respeitosos, que é o que você quer ao longo desse processo, tá? Antes de eu te entregar o conteúdo que eu vou te entregar, eu quero que você se inscreva aqui embaixo, apertando o sino, e também se inscrever aqui no canal. O que eu ganho fazendo isso, Ana?
todas as vezes, toda semana, sobe conteúdo novo. Esse vídeo, ele é sempre pensado na sua carreira. A gente olha as movimentações, eu verifico o que os meus clientes executivos eles estão trazendo de necessidade e daí eu e o meu time a gente vai criando conteúdo para você se beneficiar com isso. Então, quando você tá com o sino ativado e inscrito no canal, você recebe conteúdos como esse. E aí, se porventura você tiver uma reunião, uma auditoria ou um processo de recepção de estrangeiros na semana que vem, você já está preparado, você já sabe para onde você vai olhar, para onde você vai buscar conteúdo e informação que gera resultado para sua carreira, sem ficar perdendo tempo assistindo coisa que não tem, né, nem pé nem cabeça e que não vai te ajudar com isso. Então faça isso nesse momento. Agora vamos ao contexto. Você está recebendo o auditor e aí tá na hora de falar um pouco mais sobre a sua empresa, ok? Então a gente começa com greetings, né? Com cumprimentos básicos, como good afternoon. O nome do meu visitante vai se chamar Mr. Foreman. Eu chamei ele de Mr. Foreman hoje. Então, good afternoon, Mr. Foreman. I'd like to welcome you to Amazon. Shall we take a tour of the company? Todas as vezes quando eu falo shall we take ou shall we, eu tô convidando a pessoa. Eu já falei em alguns vídeos anteriores, é a mesma coisa falar que let's, só que ele tem um nível de sofisticação e formalidade mais alto, tá? Posso falar let's, Ana? Claro que pode, tá? Mas você decide o que você vai falar. Se você tá no nível de inglês mais baixo, fala let's, que você se sente mais confortável. Se o seu nível de inglês ele já está mais sofisticado, você está conversando com as pessoas e você quer mostrar e principalmente usar isso e dominar outras formas de se comunicar, eu sempre falo para os meus clientes, a gente não tem crescimento na zona de conforto. Agora, eu vou começar a falar sobre a empresa, a fundação, quando que ela se estabeleceu, se ela já fez uma fusão com alguma outra empresa. E as frases que eu vou usar são: We were founded in 1981. Eu também posso falar we were set up in 1981. E eu também posso falar we were established in 1981. Então, olha só, eu usei o verbo found, né, de fundar. No caso, eu falei we were founded. Eu também usei o verbo set up, que é se estabelecer, né, se criar, enfim. Então, we were set up. E eu também falei we were established, que nós nos estabelecemos em 1981. Tá? A minha próxima frase é falar que a gente merged. O que é merge, Ana? Merge é o verbo fundir. Quando duas empresas se unem, formam uma outra empresa, a gente tem um processo de fusão, certo? Então, olha só. We were merged with PML in 1990. Tá? Para você que está no nível de inglês mais básico, olha só o que eu vou falar para você. Não adianta você ficar cantando, aprendendo os números, cantando a música do índiozinho. Aprende os números falando sobre datas, sobre anos, que é o que eu tô te dizendo aqui, olha, 1981, né? Como que eu falo os anos? Primeiro eu falo 19, depois eu falo 81, eu falo as dezenas, né? E o 1990, eu falo 19, depois eu falo 90. Eu vou repetir aqui pra você, ó. 1981, 1981 e 1990. Posso falar 90 também, tá? Tá tudo certo. Minha próxima frase é pra falar sobre o que a gente faz, o que a gente produz. E aí ele tem alguns verbos que tem uma importância de business, de negócios muito alta. E eu vou... essa frase especificamente que eu vou te falar agora, ela traz exemplos práticos de como você, que pode estar no nível básico, utiliza e aprende o presente simples, que é uma estrutura gramatical com conteúdo relevante. Então, a primeira frase, ó. We set up a subsidiary in the UK. Então, esse we set up é a gente estabeleceu, a gente abriu uma subsidiária no Reino Unido. We set up a subsidiary in the UK. Where we, onde nós, where we, e daí os verbos que eu vou te falar, ó. Where we make packaging material. Onde a gente faz material de embalagem. Eu também posso falar where we produce packaging material, onde a gente produz material de embalagem. Ou então, eu não quero usar make, eu não quero usar produce, eu quero usar supply, que é o verbo fornecer. Então, where we supply packaging material. E aqui eu vou fazer uma abertura.
você mesmo estando no nível básico, existem palavras que te cercam e que vão fazer você falar inglês mais rápido. Verbos como make, produce, supply, submit, send são verbos de altíssima aplicabilidade. O que é altíssima aplicabilidade? Uso frequente, você usa toda hora. Toda hora ela aparece na sua cabeça, ela aparece no seu e-mail, ela aparece na pessoa que está falando aqui com você. São essas palavras que vão fazer com que você entenda e produza inglês no seu ambiente corporativo mais rápido. Não é o verbo gostar, dançar, cantar, trabalhar, traduzir, não. Voltando aqui para o tópico da aula, fiz esse corte para te mostrar essa diferença. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar sobre estrutura diária. Então, eu falei sobre o que a gente faz, o nosso core business, ok? No último exemplo que eu te dei, a gente estava falando do core business. O que é o core business? É o negócio central, o negócio mais importante dos negócios da sua empresa. E agora a gente vai falar sobre estrutura. Como que eu falo de estrutura, Ana? Você vai falar como que a empresa está dividida, quais são os departamentos, como é que tá esse organograma, tá? Quem que são os heads, né? Se é um head, se chama de director, você vai ver isso agora. Então, olha só. Our company is divided into different departments. Nossa empresa está dividida em diferentes departamentos. Vou repetir de novo e vou fazer a complementação. Our company is divided into different departments, each with its own director. Então, eu estou ensinando que para cada departamento tem o seu próprio diretor. Eu não uso a palavra head, eu não uso a palavra manager. Nesse caso, no nosso organograma dessa empresa, a gente tem directors, ok? E a frase que eu falei foi each with its own director. E own significa próprios, com os seus próprios diretores, tá? Próximo. The Marketing and Sales Department consists of the sales team and customer service, tá? Então, eu tô falando, o departamento de marketing e o departamento de vendas consistem no time de marketing e no pessoal de atendimento ao cliente. Esse customer service é atendimento ao cliente. Vamos falar da área administrativa. The Administration Department includes Human Resources, the Financial Team and IT. Então, administrativo é RH, financeiro e TI. Agora eu vou falar sobre quantitativo. Vou falar quantas pessoas trabalham nessa estrutura. We employ more than 2,000 people worldwide. Então, we employ, a gente emprega. We employ more than 2,000 people worldwide. Mais do que 2.000 pessoas no mundo todo. Worldwide é a palavra que a gente usa para falar ao redor do mundo, no mundo todo. Às vezes dá uma enrolada, né, na palavra para falar world. Então a gente faz assim, world, dobra a língua, world, tá? World. E daí se você, não tô conseguindo, então quebra, fala old, tem que dobrar a língua para sair direitinho, tá? Old, depois fala world, tá? Daí fala world com um R, tá? World. Junta tudo e daí ela vai sair. Então, falei quantos funcionários nós temos. E a gente vai falar agora sobre a operação. We also have operations which include importation, exportation, production, packaging, tá? Então, na nossa operação, a gente tem importação, exportação, produção e embalagem. Agora, olha só. Você falou sobre a sua empresa. Legal, gostei de escutar. Mas existe uma coisa muito mais importante do que a sua empresa, que é você conversar com o auditor, com o seu visitante, perguntando para ele sobre a empresa dele. Que eu entendo que ele tem um interesse, afinal ele está fazendo o trabalho dele, de identificar, de conhecer mais sobre essa operação para que ele possa auditar melhor os seus processos, enfim, qualquer que seja o procedimento de auditoria. Contudo, conversar com ele, fazer questionamentos em relação à empresa dele, vai criar esse vínculo que você precisa para que essa interação ela seja mais confortável, ela seja mais agradável para os dois lados, tá? Então, olha só o que você vai fazer. Depois que você falou da sua empresa, você vai take the opportunity to ask about the auditor's company as well. Então, chegou a hora de você fazer perguntas. Então, mas qual pergunta que eu vou fazer? Calma, já vou te mostrar. Olha só. But tell me, when was your company founded? Então, e aí? Me conta, quando que sua empresa foi fundada? Do they have subsidiaries in other countries?
também tem subsidiária em outros países? What other kinds of services and products does your company offer? Daí, se você souber o nome da empresa que tá auditando, você coloca o nome da empresa. Exemplo, vamos supor que a empresa chama X Company. What kind of other services or products does X Company offer? É assim que você substitui, tá? Outros assuntos, some other topics you can talk about. Você também pode falar sobre the company main product, né, os produtos principais dessa empresa, the company production volume, the company market share, the company culture, tá? Então eu tô trazendo alguns outros assuntos que são relevantes para você poder fazer interação com. Então eu já disse, os produtos da empresa, volume de produção da empresa. Quando eu falo, mas é uma empresa de auditoria. Então, na empresa, o volume de auditoria é a quantidade de auditorias que rodam por mês, ou a quantidade de auditorias que o auditor ele faz em uma semana. Isso tudo gera interesse, porque presta atenção sobre algo muito importante do ser humano. Nós adoramos falar sobre nós mesmos. A gente ama falar sobre a gente. Presta atenção nas interações que você faz com a sua família ou com seus amigos. Lá na mesa do restaurante. As pessoas não estão perguntando sobre você, elas estão falando sobre experiências dela, sobre a viagem que ela fez, sobre o carro que ela comprou, sobre alguma situação que ela viveu. Trazendo aqui para o ambiente corporativo, conversar sobre qual a frequência de auditoria, quais são os países que ele já visitou representando a empresa, ele ou ela vai falar sobre ele ou ela. E isso faz com que esse relacionamento, esses vínculos, eles aconteçam. Vínculos profissionais, tá? Não tô falando de vínculo pessoal. Bem, isso aqui é uma das formas de você iniciar e dar continuidade a uma conversa mais profissional com um visitante estrangeiro, como no caso que eu usei hoje, num auditor, certo? Um auditor ou uma auditora. Você também pode conversar sobre temas que não necessariamente estejam relacionados ao trabalho, tá? Para que, no final de tudo, o seu visitante ele tenha aquela sensação de que foi muito bem recebido, que foi algo agradável. Você pode falar sobre notícias, você pode falar sobre cultura, você pode falar sobre futebol, você pode falar sobre uma série de coisas para quebrar o gelo, para o negócio ele ficar mais gostoso. Mas eu vou focar no meu próximo vídeo para falar sobre as últimas notícias do mundo. Como que você usa isso durante essa conversa, ainda na parte de socialization e recebimento de visitantes, tá bom? Próximo vídeo é isso que vai rolar. Você se inscreve no canal para não perder nada, para você ficar ligado em tudo que aparece. E eu quero finalizar aqui dizendo, comunicação em inglês, em ambientes corporativos, no seu trabalho, pode ser sim muito mais simples do que qualquer história que você já tenha se contado ou ouvido. Quando você tem um método extremamente focado e dedicado naquilo que você vê, naquilo que você vive todo santo dia, sem focar em flor, fruta, partes da casa, partes do corpo, musiquinhas de criança, fica sempre muito mais objetivo, muito mais direto, muito mais prático, muito mais result oriented. O que é result oriented? Orientado a resultado. Resultado na sua fala, orientado na sua carreira. Se você ainda não me segue nem no Instagram, nem no LinkedIn, vai aparecer aqui embaixo para você fazer isso agora e receber conteúdos como esse, respeitando, claro, a estrutura da rede. Por quê? Porque eu quero que você domine a língua universal dos negócios, seja promovido, chegue no seu topo e receba. Mas por isso, tenha novas experiências pessoais e profissionais. É isso tudo que faz com um profissional, é isso tudo que acontece com um profissional que fala inglês fluente em ambientes corporativos, certo? Você também vai ver aqui na descrição desse vídeo um convite para o meu próximo evento voltado a executivos, exclusivo para você, online e free of charge, 100% gratuito. Eu vou te mostrar as melhores estratégias, quais são os pilares para você falar inglês com confiança, ser promovido e eliminar qualquer ameaça que te coloque em risco a sua credibilidade, a posição que você tá, o cargo que você tá, porque você ainda não fala inglês fluente. Eu tô te esperando. Bye, bye!